Fala galera, eu sou o Carlito Neto, esse aqui é o canal do Historiador e hoje a gente vai falar um pouco sobre iluminismo. Só haverá liberdade quando o último rei for enforcado com as tripas do último padre. Voltaire. Por que é que Voltaire falou isso? Por um motivo bem simples, galera. Pra quem não sabe, aconteceu no final do século XVII, início do século XVIII na Europa, um movimento que ficou conhecido como iluminismo. Por que é conhecido como iluminismo? Porque ele abria a mente, ele iluminava, ele clareava a mente. Por isso que quando a gente vê, por exemplo, em algum desenho animado, o indivíduo tendo a ideia, aparece uma lâmpada na cabeça dele. Tipo essa que vai aparecer aqui na minha cabeça. Quando a gente vê aparecendo a lâmpada é porque o indivíduo teve uma ideia. Então esse movimento ele começou entre o final do século XVII e início do século XVIII. Primeiro na Inglaterra, com o seu grande líder, o John Locke, que não é aquele lá do Lost, tá? Apesar de ter o mesmo nome, mas não é aquele lá do Locke, não. Na minha sala de aula eu gosto de explicar mais simples, eu chamo ele de João das Lenha, ou João das Loca. João das Loca, ou John Locke, como é conhecido, ele é pai do iluminismo. Ele dizia que os indivíduos nasciam com o direito de questionar, de perguntar, de querer saber as coisas. E existia um antigo regime, que era o chamado regime das trevas, pregado pela Igreja Católica, que dizia o seguinte: se você tem mais do que você precisa ter, você é usurável e está pecando. Se você questiona as vontades de Deus, você está pecando. Se você é pobre e questiona porque você é pobre, você está pecando. Então tudo deveria ser do jeito que a Igreja Católica dizia que era. Então, se você questionava a igreja, você estava fudido, lascado totalmente. Eis então que surge essa corrente intelectual, filosófica e científica que utilizava a razão para substituir o misticismo e a religião na Europa e utilizava o uso da ciência para poder explicar várias coisas. Vários filósofos fizeram parte dessa corrente científica, como René Descartes, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Diderot, quem mais, meu Deus? John Locke, Adam Smith. Uma coisa bem interessante é que Adam Smith ele é tido como o pai da economia moderna. Ele defendia o liberalismo econômico e dizia que as pessoas deveriam ter acesso à livre concorrência. Por quê? Porque somente com o trabalho as pessoas conseguiriam alcançar melhores condições financeiras, ou seja, eles só conseguiriam alcançar patamares econômicos e posições melhores na sociedade se eles tivessem liberdade econômica. Coisa que no século XVII, século XVIII não era muito comum. Afinal, a Igreja Católica só botando, né, no tchuco, no tchaco lá no povo. Infelizmente isso aconteceu, né? Os ideias foram propagados, a gente sabe inclusive que Montesquieu é o grande responsável pela divisão do Estado como a gente conhece, em três poderes, porque Montesquieu dizia o seguinte: somente o poder regula o poder. Ou seja, se não tiver ninguém lá para fiscalizar o governante, para saber se ele tá fazendo as paradas dele lá certo, parceiro, quem é que vai saber se ele tá fazendo as paradas certas, irmão? Hein? Ninguém tem como saber, né? Então por isso que os poderes deveriam ser divididos em três: executivo, aquele que executa as leis; legislativo, aquele que cria as leis; e judiciário, aquele que fiscaliza a aplicação das leis. Óbvio que nenhum poder deveria ter mais importância que o outro, porém a gente sabe que na teoria o executivo ele tem mais importância que o legislativo e que o judiciário, só que na prática não era para ser assim. O movimento revolucionou a Europa, que era absolutista na época. Para quem não sabe o que é absolutismo, era um modelo político no qual o monarca rei, né, no popular, ele tinha poderes absolutos sobre tudo, e a Igreja Católica e os clérigos defendiam que ele era o ministro de Deus na terra, e que inclusive ele era clarividente, ou seja, ele via tudo e ele sabia de tudo, então ele não tinha como errar, ele era perfeito, magnânimo. Só que a gente vai ver que tem algumas revoltas, em outros vídeos eu vou fazer aí em breve falando. Esse vídeo vai ser curtinho só para falar sobre o iluminismo, e a gente vai ver que aconteceram algumas revoltas para acabar com esse movimento absolutista, e aí surge o movimento iluminista que pregava o antropocentrismo no lugar do teocentrismo, ou seja, a mudança da figura do Theo, do Deus, como centro de todas as coisas, substituindo pela figura do antropo, o homem, como centro de todas as coisas. No começo foi polêmico, óbvio, pareceu meio blasfêmico, mas a gente sabe que inclusive hoje o mundo todo ele utiliza aí métodos antropocêntricos, né, que valorizam a figura humana. E a gente vai ver alguns cientistas também muito importantes que fazem parte desse movimento. A gente vai ver inclusive que tem o movimento do Renascimento, ele também acabou sendo um dos precursores do iluminismo. E o ideal iluminista é o ideal que foi utilizado inclusive entre os revolucionários da Revolução Francesa, que é o ideal de liberdade, igualdade e fraternidade. Algumas ordens secretas aí, entre aspas, né, acabam tendo o mesmo lema. O lema da maçonaria, por exemplo, é o mesmo: liberdade, igualdade e fraternidade. Esse movimento ele revolucionou o mundo por bater de frente contra a Igreja Católica, por ser detentora não só do poder, mas também do dinheiro e do conhecimento. E aí eles bateram de frente, até que os ideais iluministas influenciaram a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, a Inconfidência Mineira e diversos outros movimentos no mundo.
beleza? Se você gostou, parceirinho, da aula, deixa seu like aí embaixo, compartilha, diz o que você gostou. Se não gostou também diz, dá dislike. Se você viu algum erro histórico no que eu falei aqui, também comenta, porque às vezes a gente acaba se atrapalhando também. Eu sou professor de história, mas não sou perfeito. E comenta aqui quais os próximos vídeos você quer que o tio Carlos faça, beleza? Eu sou Carlito Neto, esse é o canal do Historiador e eu fui, parceiro!